Olá, olá, seja bem-vindo a mais uma demonstração da série Tutoriais e Demonstrações Interoperabilidade na Prática, uma realização da Interopera. Nesta demo, vamos demonstrar a utilidade da conversão de bases de dados legadas em bases modernas e padronizadas com a implementação do padrão HL7 FHIR. Para isso, vamos usar um EMR Open Source e um EPIB para anestesiologia. Na verdade, vamos usar os dados de sua base de dados. Para essa demonstração, criamos um caso de uso onde o requisito é disponibilizar os dados administrativos dos pacientes do AXREG para sistemas e modernas plataformas que implementem o HL7 FHIR. Podemos usar este caso de uso para outros recursos FHIR, como as observações do paciente, os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, e todo e qualquer conjunto de dados da base do AXREG e de qualquer outro sistema. Outra observação é que estamos usando nessa demonstração o CNS, Cartão Nacional de Saúde, como identificador único do paciente. Porém, qualquer outro identificador ou grupo deles utilizado pelo hospital pode ser adicionado. Basta o hospital informar qual utiliza. Temos estes passos a serem realizados na parte 1. Estes 5 passos. Trabalhando com esses elementos de dados administrativos sobre o paciente. Aqui nós temos um diagrama de interação, nossa primeira parte, onde a nossa plataforma de serviços de integração lê a base de dados do AXREG, processa, converte e gera em um diretório as mensagens em padrão HL7V2X, que a gente possa consumir na nossa segunda parte. Então, em nossa etapa final, nossa segunda parte, nós precisamos atender aos requisitos definidos, a esses 4 requisitos. Então, nós vamos ler as mensagens V2 que nós geramos na etapa 1 e vamos transformar isso em um objeto JSON do tipo recurso PSInt, compatível com o FHIR. Ok? Os mesmos elementos de dados. Aqui um diagrama de como a plataforma de serviços interage. Então ela vai ler o diretório onde estão essas mensagens e ela vai persistir o novo formato em um servidor FHIR desse EMR, que a gente pode disponibilizar acesso pela internet para aqueles que possuírem uma credencial, um token de acesso. Ok? Para que a gente consiga fazer essa demonstração, pessoal, nós temos uma máquina local rodando as seguintes aplicações. Um cliente HTTP, está instalado localmente, é o Postman. Nós temos o sistema de registro médico eletrônico, o EMR, ele roda pela web, ele é compatível com o FHIR STU3. E um detalhe é que este EMR Open Source, ele disponibiliza 2 versões, sendo uma com uma base de dados MySQL, okay, nativa, e essa outra versão que nós vamos utilizar já com um servidor FHIR para disponibilizar os recursos. Não são todos os recursos que estão disponíveis ainda nessa versão desse servidor EMR Open Source, mas a comunidade vem trabalhando e aprimorando cada vez mais. Ok? Essa é a interface do servidor, do EMR. Ok? Aqui eu personalizei esse servidor para Interopera. Então é ele que acomoda e recebe tanto os recursos gerados como o acesso para serem consumidos externamente, ou internamente. O FHIR ele quebra as barreiras, as fronteiras dos hospitais. Okay? Ele é um padrão que realmente foi pensado para ser utilizado fora de fronteiras, além das paredes dos hospitais. E o bacana do servidor FHIR é que ele emite um recurso de conformance. Esse recurso de conformance
ele serve para detalhar para os desenvolvedores quais as interações, as operações e os recursos que esse servidor Fire é capaz de suportar. Ok? Olhando com um pouquinho mais de atenção para esse recurso, né? Nós vamos então trabalhar com uma interface que recebe os dados dos pacientes em formato V2 e vamos convertê-los para objetos em um formato mais atual, né? Nesse nosso caso, o JSON, né? E nós vamos trabalhar com o JSON porque ele é o preferencial do Fire e também porque ele tem muitas vantagens sobre o XML. Aqui, pessoal, é uma visão ampliada do recurso de conformance, né, sobre o recurso patient, que é o que nós vamos trabalhar, e aqui as interações que esse servidor nos permite, ok? Então aqui ele permite a gente fazer a operação completa de CRUD. Nessa segunda divisão, nós temos aqui os parâmetros de pesquisa que esse servidor implementa, né? Esses parâmetros de pesquisa, eles são definidos através da implementação, da especificação do padrão HL7 Fire, né? Ela pode variar de recurso para recurso, ok? Então um recurso do tipo paciente pode implementar 12 diferentes tipos de pesquisas. Um recurso médico, por exemplo, practitioner, né, no Fire, talvez não te permita esse mesmo número de critérios de pesquisa, ok? Então a especificação, a documentação do Fire é que vai dizer para o implementador o que ele pode ou não fazer com o recurso. E aí o implementador vai, conforme os requisitos do seu sistema, implementar aquilo que for pertinente, okay? Ele não tem necessidade, não é obrigado a implementar tudo o que a especificação está ali informando. Então, dito isto, nós chegamos aqui na telinha do nosso EMR, né? Aqui é a telinha da lista de pacientes. E na nossa máquina remota, nós temos um VPS Windows 2012 Server, obviamente com um Fire e as permissões de portas e soquetes definidas. Nós temos também rodando um servidor Apache com PHP MySQL e uma ferramenta para administração da base de dados, que é o PHP MyAdmin. Nós temos também um USB instalado localmente nesse servidor, né? Ele é a nossa plataforma de serviços, e lá nós temos dois canais que foram criados, sendo o canal 1, ele faz a leitura da base do AXREG, ele extrai os elementos de dados pertinentes, faz o mapeamento, gera o arquivo com a mensagem V2 e salva no diretório especificado. O nosso canal 2, ele lê esse diretório com as mensagens V2, ele processa essas mensagens, né? E depois de realizar esse processamento, então, ele vai persisti-las no servidor Fire em formato JSON do nosso EHR, para que a gente possa consumir essa informação pelo nosso EMR, ok? Esse é o nosso dashboard da nossa plataforma de integrações. E aqui nós vamos para a ação, então. Em continuidade à nossa demonstração, nós vamos realizar algumas etapas e eu vou descrevê-las. Primeiro nós vamos verificar a estrutura da base de dados de origem, ou seja, do AXREG. Depois nós vamos verificar a lista de pacientes no nosso EMR, para que a gente possa confirmar o recebimento dos nossos novos pacientes. Depois nós vamos ver os diretórios onde as mensagens HL7 vão ser geradas. Vamos também realizar o deploy do canal, que lê as mensagens no banco de dados e geram as mensagens HL7 no diretório. Vamos analisar o conteúdo desse diretório através de 2 ou 3 mensagens. Vamos selecionar estas mensagens e vamos então utilizá-las como modelos de teste para que possamos analisá-las no nosso EMR. Esta é a estrutura de uma das tabelas da base de dados do AXREG, no caso a tabela de pacientes, que é com que nós vamos trabalhar.
Nós então agora vamos ver a lista de pacientes no EMR para podermos checar o que nós estamos recebendo, se está vindo corretamente. Já logado no EMR, nós temos a tela de pesquisa de pacientes. Vamos entrar na lista completa dos pacientes. Nós temos 5 pacientes nessa lista. Nós vamos incluir mais uns 2 ou 3. E para isso vamos dar sequência então ao processo de transferência dos arquivos, dos registros. Mas antes vamos verificar também os diretórios onde essas mensagens serão geradas. Bom, dentro de uma pasta no servidor foram criadas 3 diretórios, uma para armazenar as possíveis mensagens com erro, as mensagens entrantes, ou seja, geradas pela leitura do registro da base de dados MySQL e a conversão para HL7. Aqui então nesse diretório vão estar as mensagens HL7 para serem consumidas pela etapa 2. E essa é a nossa pasta onde nós colamos as mensagens para que elas sejam enviadas. Okay? Eu dividi em 2 pastas porque para poder controlar o número de registros que nós estamos mandando para o EMR, senão ele mandaria toda a base e ficaria mais complexo de nós podermos fazer uma análise. Então, trabalhando com 2 ou 3 mensagens, a gente vai ter certeza de que o processo funciona de acordo. Ok? Nós vimos que o conteúdo dos diretórios, eles estão vazios. Ok? Vamos minimizar. Agora já aqui no nosso motor de integração, na nossa plataforma de serviços, nós vamos fazer o deploy, né? Ou seja, ativar esse canal para que ele então busque as mensagens na base de dados e gere as mensagens HL7. Nós temos 0 mensagens, ele está fazendo o processo. A cada 5 segundos ele vai nos trazendo um refresh na tela. Veja só, nós temos aqui 180 mensagens recebidas, 179 enviadas, 335, 334. Nós não temos nenhum erro. Chegamos ao final. Okay? Eu sei que a base de dados tinha 387 pacientes registrados, né? Pacientes fictícios, ok, pessoal? Todos os dados com que nós estamos trabalhando, seja nome, medidas, identificadores, são todos dados de amostra para teste, ok? Vamos ver como ocorreu a transformação do que nós recebemos. Esse é o formato que ele nos gerou, que ele enviou para o nosso arquivo. Ok? Vamos confirmar lá no nosso diretório a recepção dessas mensagens. Ó, peguei o errado. Então tá aqui. São 357 mensagens. Ok, eu poderia ter colocado um contadorzinho aqui para facilitar a identificação, mas vamos abrir para ver o conteúdo das 3 primeiras. Então, nossa primeira mensagem
é para o paciente teste drogas, né? O AXREG ele armazena o nome do paciente em um campo único, ok? Isso precisa ser tratado, né? Ou corrigido na base. Aí fica entre o consenso do integrador e o parceiro de integração, okay? Porque a maioria dos sistemas vai ter nome e sobrenome em campos separados. Vamos abrir aqui uma segunda mensagem. Aqui já é o paciente de WAST, né? The Waste. Aqui nós vamos ver um outro paciente, é o GFT Gift, ok? Vamos ver mais um aqui, ó. O Diógenes de Oliveira, né? O Dr. Diógenes, criador aí do AXREG. Vamos trabalhar com essas 4 primeiras mensagens aqui, ok? Minimizar, voltar para o MIRC, ir lá para os canais, na verdade para o dashboard, ok? Eu vou zerar as estatísticas para esse canal para a gente não se confundir. Vou minimizar aqui esses outros canais também para a gente não perder o foco do canal com que a gente está trabalhando. O canal é esse, tá vendo? E aí vamos nos preparar então para a segunda parte do nosso caso de uso, que é a leitura das mensagens em formato HL7 no nosso diretório e a transformação e persistência no nosso servidor Fire para consumo pelos nossos EMRs. Bom, vamos dar fazer uma cópia de algumas mensagens convertidas, né, para o nosso diretório, onde o canal lê as mensagens, transforma e persiste no servidor Fire. Vamos pegar elas aqui. Vou pegar 1, 2, 3, 4, 5 mensagens, ok? Então serão 5 novos. Vamos pegar um por vez, depois a gente faz por lote. Então pegamos aqui, ó, o 34. Vamos ver quem ele é. Ele é o teste drogas. Vamos lá para o nosso motor de integração. Vamos salvar ele no nosso diretório lá. Salvamos a mensagem. O canal está programado para ler a pasta aqui a cada N segundos. Sumiu a mensagem daqui. Vamos lá para o nosso conector, vamos dar um refresh. Eu tinha enviado uma de teste anteriormente, agora nós temos 2 e 2 aqui. Vamos ver a nossa lista de pacientes no nosso EMR. Nós tínhamos 5 pacientes. Atualizar a lista. Entrou aqui o teste drogas com o telefone. No cadastro dele não tinha um número do CNS e nenhum número de cadastro, ok? A gente clica nele aqui, ele carrega com todas as seções do registro médico desse paciente, ok? Nós poderíamos abastecer então qualquer uma dessas tabelas com uma interface desse tipo, né? Vamos mandar um lote de pacientes para ver como é que a gente popula rapidinho isso. Vamos zerar aqui, ó, as estatísticas, ok?
minimizar. Vamos lá no nosso diretório de mensagens. Vamos pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 registros aqui, ó, 10 novos pacientes. Colocar na nossa pasta. Atualizar. Em alguns segundos o canal já começa a consumir, olha lá, essas mensagens. Vamos ver como é que ficou lá no mecanismo. 10 recebidas, 10 enviadas, sem erro. Ok? Voltando para o nosso EMR, vamos atualizar a lista de pacientes. Esse paciente está sem nome, né? Justamente porque a gente tem esse ajuste para fazer no nome do paciente, né? E nesse elemento de dado. Vou abrir o registro aqui. E tá aí. Esses alertas aqui estão configurados pelo MR, mas não tem nada a ver, né? Olha, aqui está falando mamografia para um paciente masculino. Ah, ele está incorreto aqui, ó, ele veio como feminino, ó. Bom, retomando, vamos fazer mais um teste para confirmar a conversão do código recebido do sexo, o gênero do paciente, 1 masculino, 2 feminino, diferente de 1 e 2 é assinalado como Anknow. Vamos pegar algumas mensagens lá na nossa pasta de entrada. Vou pegar mais 3 mensagens aqui, ó. Primeiro vamos ver aqui. Vamos acrescentar um sobrenome para ficar nítido lá no nosso EMR. Ele é masculino, ok? Vamos salvar. Essas são mensagens de teste, né? Vamos ver se... Vamos trabalhar com esse aqui por enquanto. Colar a mensagem na pasta de leitura. Simula aí o sistema enviando a mensagem. Foi consumida. Doze mensagens. Vamos ver aqui o gênero convertido para Mali, que é o formato especificado pelo HL7 ok? Se nós formos lá no nosso EMR, que agora ficou bastante poluído, né? Com aquela carga que nós fizemos. Tentar localizar aqui, ó, sobrenome. Agora sim, né? Pela idade ele atribui alguns alertas clínicos, né? E é uma condicional o sexo do paciente, ok? Então, uma interface como essa resolve inúmeros problemas de conversão, né? Aqui
Não, não é esse. Aqui nós temos o servidor Fire com os recursos. Todos os recursos aqui que nós criamos. Perdão. Read. Esse aqui foi o nosso último paciente. Foi o último paciente que nós inserimos no EHR. Ok? Então a gente fica por aqui com essa demonstração. E até a próxima, pessoal.